Gumercindo retorna com a confirmação do doutor, afirmando que, de fato, Bartolo está com a febre amarela. Angélica comenta que Rosana acredita que deveriam ir todos para São Paulo, e Rosana questiona o que ainda estão esperando, insistindo para que saiam. Angélica reforça o pedido para que partam para sua casa, mas Mateus revela que seu povo está com medo e desejam ir embora, ao que Gumercindo responde que isso não pode acontecer, pois todos têm um contrato a cumprir. Rosana pede ao pai para permitir, mas Angélica insiste que todos devem ir para a casa dela em São Paulo, embora Mateus se recuse, e Gumercindo declara que se ele for, todos irão juntos. Porém, Mateus ressalta que, caso parta, Gumercindo perderá toda a gente que trabalha na fazenda, levando Rosana ao suplicar para deixá-lo ficar. Gumercindo decide que todos partem ou ninguém vai, e diante da insistência, resolve que as mulheres sigam sozinhas, enquanto ele permanece na fazenda. Em outro momento, Paola revela a Altino seu medo em relação aos pais que estão na fazenda, mas Altino a tranquiliza dizendo que a febre ainda não chegou lá, e curioso, pergunta como está a vida dela em casa. Paola confessa estar muito feliz e não se importar que Augusto tenha outra, pois sabe que ele vive para ela. Augusto chega animado, dizendo que providenciou um bom vinho para comemorar, e Altino sugere que Paola prepare o jantar, fazendo-a se retirar. Altino então questiona Augusto sobre o tempo que pretende manter a esposa na fazenda do sogro, e Augusto responde que apenas alguns dias, completando que Paola preparou um belo macarrão. Rosana anuncia que pretende sair cedo no dia seguinte, e Mateus, intrigado, diz nunca ter visto tanto medo, comentando sobre a peste no navio e afirmando que quem sobrevive a isso não teme mais nada. Rosana o rebate, dizendo que ele já teve sorte demais, pois milagres assim não acontecem duas vezes. Mas Mateus revela que um beijo de vida o salvou, e quando Rosana pergunta se foi Juliana, ele confirma. Ela tenta convencê-lo a ir com eles, mas Mateus insiste que não pode abandonar a fazenda e nem seu povo. Rosana pergunta o que faria se fosse Juliana, e Mateus responde que ela ficaria com ele, reforçando que Rosana deve partir com a mãe e a irmã. Gumercindo, por sua vez, declara que se sair agora, todos os trabalhadores irão embora, e Maria afirma que não vai partir, mas Gumercindo insiste dizendo que em São Paulo ainda não há febre, repetindo sua ordem para que ela vá, só que Maria afirma estar desobedecendo pela primeira vez. Batista tenta aliviar a tensão, pedindo para todos beberem algo. Mateus, leal, diz que ficará ao lado do povo e do patrão, decidindo então ir até Bartolo. Ofegante, Bartolo tenta falar, enquanto Leonora ouve batidas à porta e permite a entrada de Mateus, que encontra o doente em estado crítico, queimando de febre e vomitando tudo o que ingere. Leonora, desesperada, chora dizendo que vai perder o marido e se agarra a Mateus, que a consola prometendo cuidar de Bartolo, lembrando que ele é um homem forte. Mateus pede que ela se alimente, reforçando como uma ordem, e Leonora, resignada, se despede do marido e sai, deixando Mateus sozinho com Bartolo, ao qual promete que não irá desencarnar. Mateus seguia cuidando de Bartolo, que ainda estava doente e bastante debilitado. Enquanto isso, Paola ofereceu a Altino preparar o café coado na hora, o que ele aceitou com gratidão, aproveitando para elogiar o macarrão que ela havia feito, e Paola respondeu que era o prato que mais aprenderá a fazer bem na vida. Altino, em tom de brincadeira, comentou com Augusto que de cozinheira ele estava bem servido, mas logo lançou uma provocação, perguntando o que Augusto faria se tivesse de escolher entre as duas. Augusto desconversou, afirmando que isso não iria acontecer. Quando tentou tocar no assunto da febre, Altino o interrompeu, lembrando que Paola poderia se preocupar ainda mais, já que os pais dela estavam na fazenda. Nesse momento, Paola retornou com o café e serviu os dois, e Altino anunciou que logo iria se deitar para deixar o casal à vontade. Na fazenda, Angélica comentou que o marido de Rosana passou a noite toda ao lado de Bartolo sem dormir, mas agora teria de levar as mulheres. Rosana observou como a ausência de Antenor fazia falta, e Angélica disse nunca ter imaginado que o pai teria coragem de mandá-lo embora, algo que Rosana também confirmou ter sido uma surpresa. Maria, preocupada, manifestou receio com a viagem das duas sozinhas, mas Gumercindo tentou tranquilizá-la, dizendo que nada de mal aconteceria e que Angélica já tinha experiência em São Paulo. Ele ainda ressaltou que gostou da atitude de Maria, que desobedeceu para permanecer ao lado dele na fazenda. Em seguida, comentou com Batista que parecia que todos haviam saído para trabalhar, e Batista explicou que o genro dele orientou para ninguém ficar parado, revelando também que Mateus tinha conversado com todo mundo. Decidido a verificar Bartolo, Gumercindo foi até a casa dele, onde Leonora atendeu e contou que o marido havia delirado à noite, mas pela manhã parecia mais calmo. Disse ainda que a febre baixaria um pouco,
que os vômitos estavam menos frequentes. Leonora o convidou a entrar, mas ao saber que Bartolo estava dormindo, Gumersindo preferiu não atrapalhar e despediu-se, garantindo que estava disponível caso precisassem de algo. Ao voltar, contou a Batista que, segundo Leonora, Bartolo estava melhorando. Batista então perguntou se havia notícias de Antenor, e Gumersindo admitiu não ter ideia de para onde ele teria ido, mas Tizio afirmou saber, revelando que Antenor partiu para São Paulo atrás de Naná. Surpreso, Gumersindo chamou Tizio para esclarecer, e o rapaz contou que Antenor se declarou apaixonado por Naná e que acreditava que Gumersindo a havia tirado dele. Gumersindo insistiu em saber se Antenor sabia onde encontrá-la, e Tizio explicou que ele iria seguir os rastros dela. Em meio à conversa, Tizio mencionou também os boatos de que Antenor teria dito que Naná carregava um filho dele, algo que ele já ouvia falar de sua própria mãe. Sem pensar, acrescentou ainda que até com sua mãe Gumersindo teria se envolvido, arrancando uma reação ríspida do patrão, que ironizou dizendo que só faltava Tizio afirmar que era seu filho, ao que o rapaz respondeu que gostaria de ser. Diante disso, Gumersindo questionou se ele sabia quem era o verdadeiro pai, e Tizio contou que se chamava Damião, embora nunca o tivesse conhecido. Gumersindo rebateu, dizendo que não conhecia nenhum Damião daquela região, e concluiu que Tizio foi gerado em outro lugar. Antes de sair, o advertiu a não espalhar aquela história pela fazenda. Sozinho, ficou intrigado com o fato de Antenor ter saído justamente em busca de Naná. Em outra parte, Antenor caminhava até encontrar Damião, pedindo para ele parar. Ao confirmar sua identidade, tentou puxar conversa, mas Damião disse estar apressado, pois trabalhava a serviço do patrão, e se afastou sem lhe dar respostas. Antenor concluiu sozinho que Damião provavelmente sabia de Naná, e de longe passou a observar o local onde ele trabalhava. Enquanto isso, Angélica e Rosana seguiram viagem, e Maria, aflita, quis saber se Mateu as havia acompanhado até o embarque. Ele confirmou, tentando tranquilizá-la, e argumentou que o maior perigo seria se elas tivessem permanecido na fazenda. Mateu pergunta onde está o senhor Gumersindo. Maria revela que deve estar por aí. Mateu questiona se ele foi ver Bartolo. Maria diz que sim. Mateu pergunta se Gumersindo não tem medo de pegar febre. Maria ressalta que o sogro de Mateu não tem medo de nada nesta vida. Maria ressalta que Bartolo está melhor, após Mateu perguntar. Maria diz que Bartolo deve ser erva ruim também. Mateu questiona. Maria diz que erva ruim não é eliminada. Mateu dá risadas. Maria pergunta se pode fazer uma pergunta e em seguida pergunta diretamente a Mateu se o mesmo está aprendendo a gostar de Rosana. Mateu fica em silêncio alguns segundos, mas logo responde que estão vivendo bem. Maria diz que ele não respondeu sua pergunta. Maria pergunta se Mateu já perdoou a loucura em que Rosana fez. Mateu diz que a loucura ele não vai esquecer nunca. Maria pergunta se Mateu sente raiva de Rosana. Mateu diz que se tivesse raiva não estaria tentando ter um filho com ela. Maria fica extremamente feliz com a notícia e pede para Mateu comer em paz. Na sequência, se retira. Mateu questiona a si mesmo o que está acontecendo com sua sogra. Damião ressalta que a madame vai acabar implicando por Juliana ficar toda hora conversando com o mesmo. Juliana ressalta não estar se importando com isso. Damião cita que Janete deveria dar graças a Deus por Juliana ter casado com o filho dela, pois Juliana consertou a vida de Marco Antônio. Damião alega que não dá para acreditar que Marco Antônio largou a vida em que vivia para trabalhar com Francisco, ressaltando que Marco Antônio fala da criança, no qual Juliana espera, como se fosse o próprio filho dele. Juliana diz achar que não pode se queixar. Damião ressalta que Deus escreve certo por linhas tortas. Juliana diz ser verdade. Damião ressalta que Deus colocou no caminho dele uma pessoa no qual ele não tinha vontade de ver nunca mais em sua vida, deixando um clima tenso. Damião cita que há coisas em que não deseja se lembrar. Antenor observa de longe Damião e Juliana conversando. Juliana diz que há alguém no portão. Damião encara Antenor. Antenor bate palma. Juliana questiona por que o medo. Damião cita que não é medo, sendo assim vai atender o mesmo. Damião se aproxima de Antenor. Damião pergunta o que Antenor deseja lá. Antenor diz que Damião guarda muito ódio dele e revela ser de paz agora. Antenor pede para eles conversarem em algum lugar. Damião ressalta que não vai deixar o mesmo entrar. Antenor cita que falou em algum lugar. Damião diz não terem nada para conversar. Antenor ressalta ser importante. Antenor fala que não há nada mais importante nesta vida que o faça conversar com ele.
Antenor diz que é sobre Naná. Antes de se retirar, Damião volta e questiona. Antenor pergunta se Damião sabe sobre o paradeiro dela. Antenor diz explicar se ambos irem juntos a algum lugar. Antenor pede para conversarem longe. Damião questiona quem está à procura de Naná. Antenor diz que uma pessoa no qual teve sempre muita estima por ela. Damião pergunta o que essa pessoa quer dela. Antenor cita saber notícias dela e sobre a criança no qual Naná estava levando quando saiu da fazenda onde vivia. Damião ressalta não saber de Naná e revela que se perdeu dela desde que ela foi levada para o patrão dele. Antenor diz que Damião está mentindo. Damião revela que é um homem livre até para cobrar respeito. Antenor diz precisar saber do paradeiro de Naná. Damião pede para Antenor procurar em outro lugar. Antenor diz a si mesmo que Damião deve saber de Naná. Angélica e Rosana chegam. Rosana cita que pensou que a casa era um palacete, porém Rosana diz não ser, mas é a casa dela. Em seguida chama a irmã para entrar. Rosana entra na casa com Angélica e observa os cômodos. Rosana ressalta que é uma casa. Angélica diz ser a casa dela. Rosana alega que Angélica já havia dito isso. Angélica diz ter um quarto especial para Rosana. Paola questiona que horas o pai de Augusto vai voltar. Augusto cita que tomara que volte logo. Paola relembra que Altino havia dito antes que tinha muitos negócios para cuidar. Por sua vez, Augusto diz que devia ter ido com ele. Porém, Paola pede para ele não falar isso. Augusto diz precisar dar um pulo na casa dele. Paola questiona, mas Augusto cita ir lá proporcionar uma olhada. Augusto diz precisar dar uma saída, tomar um banho ou se trocar. Rosana questiona se Angélica está cozinhando para o marido. Angélica dá a entender que está adorando, sendo assim agora é uma dona de casa. Rosana questiona quem cuida da roupa de Augusto. Angélica diz ser ela e faz tudo o que for preciso, pois Augusto é marido dela. Rosana pergunta se Angélica não poderia pôr uma criada na casa, mas Angélica lembra sobre Rosana e ela ajudarem a mãe em casa. Angélica cita que descobriu que ama o marido. Rosana questiona por onde anda o marido de Angélica, mas Angélica cita não saber. Rosana pergunta se Augusto costuma jantar em casa. Angélica diz que quase sempre. Rosana diz achar melhor esperar por ele na intenção de jantarem todos juntos. Angélica fica contente, alegando que irá caprichar na janta. Rosana diz que irá ajudar a irmã. Por sua vez, Altino vai até a casa de Paola. Ele questiona se o filho já chegou, mas Paola cita que Augusto está dormindo. Altino pergunta se a essas horas, porém Paola diz que quando tiver com a janta pronta, ela irá chamar o mesmo. Maria fala na mesa, jantando com Gumecindo, que queria saber como estão as filhas deles em São Paulo. Gumecindo diz que estão bem e estão com Augusto. Maria ressalta que apesar de tudo as filhas casaram bem, alegando que elas parecem felizes. Maria revela a Gumecindo que Mateu havia contado que ele e Rosana estão tentando um filho. Gumecindo cita que verão quem vai embarrigar primeiro. Maria cita que Gumecindo está louco para ver uma criança na casa. Gumecindo diz querer neto macho. Mateu chega. Gumecindo questiona a Mateu como está Bartolo. Mateu dá a entender que dessa vez Bartolo escapa. Mateu diz que está um pouco cansado, sendo assim vai se deitar. Gumecindo cita Maria sobre a possibilidade de Mateu trazer a febre para a casa deles, mas Maria pede para ele não falar isso. Angélica diz que o marido não tem hora para chegar. Rosana questiona. Angélica diz que às vezes Augusto fica conversando até mais tarde com o marido. Rosana diz que aparentemente Angélica está gostando desta vida. Angélica confirma dizendo que se sente realizada sendo uma dona de casa. Rosana comenta que não pode falar muito sobre sua própria vida, pois a rotina na fazenda não tem nenhuma graça, e questiona se Augusto já levou Angélica ao teatro alguma vez, mas Angélica responde que não, pois ele chega sempre muito cansado após os compromissos. Rosana expressa seu desejo de que Augusto leve ambas ao teatro pelo menos uma noite dessas e dá a entender que está com muita fome. Enquanto isso, Altino elogia Paola, dizendo que ela é uma bela cozinheira e que o molho dela é algo raro. Paola comenta que aprendeu a cozinhar com sua nora e mãe na Itália, acrescentando que gosta de cozinhar e que Augusto até baba quando ela faz macarrão. Altino pergunta se Augusto vai para a casa dele após o jantar, mas Paola lembra que a casa dele também é ali. E Augusto comenta que precisa ir até a sua outra casa. Paola questiona se ele vai deixá-la sozinha com o pai, e Augusto garante que confia nele. Altino fala que poderia dormir com Augusto caso ele prefira, mas Paola cita que se ele for ficará ofendida, enquanto Angélica e Rosana aguardam Augusto. Rosana sugere que deveriam ir jantando, mas Angélica pede mais 10 minutos e Rosana concorda. Gumecindo questiona se Maria vai ficar olhando ele se trocar. Maria responde perguntando o que há de mais depois de tantos anos de casamento. Gumecindo pergunta se ela deseja que apague a luz, mas Maria evita, ficando a observar eles se trocando.
Gumercindo comenta que deve estar achando que Maria perdeu a vergonha, estranha a situação e pergunta por que ela fez aquilo. Maria explica sobre a camisola que vestiu, dizendo ser a mesma da primeira vez após o casamento deles. Gumercindo questiona por que chegou a vesti-la. Maria diz que nada, mas ele insiste dizendo que deve haver uma razão. Maria comenta sobre o beijo que ele lhe proporcionou hoje cedo, alegando que não estava mais acostumada. Gumercindo pede para Maria deitar no braço dele e ela chora, explicando que há tempo não se sentia assim. Gumercindo pede que Maria durma. Ela questiona se ele não a quer, mas Maria confessa que sempre teve vergonha de procurá-lo e que ele também nunca a procurou. Gumercindo diz que achava que ela não queria. Maria comenta sobre sua vergonha de demonstrar que queria, mas agora alega ter perdido a vergonha. E então Gumercindo a beija, perguntando se ela realmente o deseja, e acende a luz, enquanto Marco Antônio comenta sobre a sensação estranha de sentir uma criança na barriga. Juliana confirma que é o filho deles. Marco Antônio ressalta que quando o filho nascer, estará sempre ao lado dela. Juliana diz que já aprendeu a gostar de Marco Antônio, e ambos se beijam. Bartolo suspira profundamente, chama por Mateu e pergunta o que ele está fazendo ali. Mateu diz que Bartolo está renascendo. Bartolo pergunta se contraiu a febre. Mateu confirma, mas explica que ele já está se curando. Bartolo visualiza Leonor à sua frente e Mateu comenta que aparentemente Bartolo está consciente. Bartolo diz que está com fome. Leonora explica que há algo pronto e menciona a possibilidade dele vomitar, mas Bartolo garante que, com a fome que sente, se ela fizer outro prato, ele comerá tudo de novo.